O título da minha tese de doutoramento era uma coisa que logo no título dizia mais ou menos isto que eu acabei de dizer. O título chama-se, se bem me lembro, a Utopia de uma Existência Exilada, e o subtítulo é os desenvolvimentos digitais como impossibilidade aporética. Isto é, eu no título digo logo aquilo que penso que é, enquanto que o pensamento da arte é um pensamento utópico, é um pensamento que é aberto, os desenvolvimentos digitais exatamente o inverso. É um pensamento e um procedimento que é de aporia, que é o contrário da utopia, que é fechado. A Virose é uma plataforma digital que apareceu numa época em que fazia sentido que houvesse artistas a questionar o problema do digital, que foi no final dos anos 90 do século passado. É uma plataforma que é dirigida por 3 artistas, sou eu, Miguel Leal e Cristina Mateus. Hoje está assim um bocadinho adormecida porque, como digo, já passou o tempo das grandes discussões em torno do digital e do analógico, que durante o final do século XX foram muito ativos no que diz respeito às práticas artísticas. Nós o que queríamos fazer era tentar, de algum modo, trazer à discussão uma coisa que estava a fazer-se, podemos dizer, por 2 linhas paralelas. De um lado, a arte contemporânea numa recusa absoluta do que eram os chamados new media, do outro lado, os new media numa recusa absoluta do chamado analógico, sistemas que eles apelidavam de sistemas obsoletos. Nós não nos encontrávamos nem numa posição nem na outra, queríamos estar in between e queríamos potenciar uma lógica de discussão que permitisse aquilo que nós pensamos, que eu penso que é a posição mais interessante para se ter, é utilizar a tecnologia de acordo com as necessidades que temos, seja old media, seja new media, seja o media que quisermos. E nesse sentido a Virose foi importante porque permitiu aglutinar em torno dela variadas iniciativas, variadas possibilidades que os artistas trouxeram e, sobretudo, um fórum de discussão que é amplo. Eu acho que já chegou a ter mais de 500 pessoas, que é a Arena, e onde se discute livremente, sem qualquer espécie de complexos e de problemas, todas estas discussões, todas estas questões que têm a ver com a arte contemporânea e com o relacionamento direto que a arte tem com a tecnologia. Eu interessei-me muito no final do século XX, na década de 90, por esse problema da web art. Não gosto do termo, não me parece que seja necessário aplicarmos os mídia onde a obra está colocada como rótulo, porque senão teríamos que colocar, assim de uma forma caricatural, parede arte para a pintura, chão arte para a escultura, e ninguém se lembra dessas coisas, mas isto é um rótulo que, pronto, ficou, é como outro rótulo que também não gosto, que é vídeo arte, mas pronto. O que é que está aqui em causa, sobretudo no questionamento que eu faço da web art enquanto artista contemporâneo? Está em causa uma nova possibilidade de intervenção, que é o virtual, e todas as contradições que o virtual traz
em torno daquilo que é essa nova possibilidade. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que no final dos anos 90 o virtual era apresentado como o lugar de todas as possibilidades e, sobretudo, como o lugar onde iria ser possível terminar com determinados mitos, determinadas noções que muita gente na altura punha em causa. Primeira das quais, a simetria entre o autor e o espectador. Muita gente que se queixa de que o autor está na posse de tudo e mais alguma coisa, o espectador não está na posse de coisa nenhuma. E havia quem acreditasse que a web art iria trazer esse nivelamento simétrico entre o autor e o espectador. Eu nunca acreditei nisso e achei sempre que grande parte desse palavrão que hoje se tornou quase gasto, que é a interatividade, que apareceu no final dos anos 90 com a web art e que se propunha a colocar o público numa posição de interação absoluta com a obra de arte, no sentido de que a obra só se completava quando o público intervinha, não é mais que uma falácia que hoje já está completamente desmascarada, porque nós sabemos que num ambiente de programação, como é o ambiente da internet, como é o ambiente da web, os autores só deixam o público interagir com aquilo que eles escreveram em termos de código para que tal aconteça. Ou seja, o público é enganado porque sabe que pode mexer em botões, sabe que pode interagir, mas a tal simetria nunca acontece. Aliás, houve uma espécie de contaminação, mesmo no universo da arte contemporânea, entre este lado interativo e uma proposta que um comissário francês, o Nicolas Bourriot, fez no sentido de uma interação entre o público da arte contemporânea e as obras de arte, uma coisa que ficou conhecida como a estética relacional, e o facto é que já na altura eu acreditava, e estou muito à vontade para falar disso, porque foi o tema da minha tese de doutoramento, portanto foi algo que pesquisei bastante, e já na altura eu acreditava que, para além deste problema da mentira, da interatividade, repare que o processo de receber uma obra de arte é um processo que é sempre interativo, mas de forma diferida. É um processo em que todos os nossos neurónios, todas as nossas capacidades de julgar e de agir estão colocados em jogo para receber o que o artista nos dá. Agora, isto é uma posição de crítica, é uma posição de ajuizamento, é uma posição de reflexão. É esta que eu considero que é importante na recepção da obra de arte. Quando se transforma a reflexão numa consideração que é, antes de mais, lúdica, porque tem que ser interativa, deixa de haver esse lado reflexivo da obra de arte para passar a haver um lado lúdico de jogo, que foi o erro em que caiu muita da chamada arte interativa. Essa questão, por um lado, digamos que eu entendo que, ao contrário de interatividade, nós se calhar podemos utilizar uma palavra que é a interpassividade, porque as pessoas tornam-se muito mais passivas enquanto jogadores do que enquanto espectadores reflexivos de uma obra de arte. Depois, a outra questão essencial é que o tempo em que as obras da web é colocado, é um tempo que nos é apresentado sempre com um prefixo que é o new media, novos media, e este tempo de new ou de novo é algo que, como todos sabemos, principalmente na primeira década do século XXI, o tempo comprimiu-se de uma forma alarmante, podemos usar esta palavra. E então, aquela discussão que hoje é assim meio peregrina em torno dos new media nos anos 90, final dos anos 90, permite-nos dizer sem qualquer receio que tudo o que foi defendido como sendo new no ano 2000, hoje é completamente old. E aí vem ao de cima a razão da nossa posição na virose, da minha enquanto investigador, enquanto artista, que já na altura dizia que não valia a pena usar o new ou o old ou isto ou aquilo. Estaríamos na posse de obras de arte e como tal deviam ser julgadas. Se estariam up-to-date com o tempo que viviam, se estariam em pleno zeitgeist com o tempo, isso o tempo há de julgar. E o tempo já julgou isso, e julgou que
todas essas obras estão, pura e simplesmente, desatualizadas, ainda por cima, porque esta conversão do tempo em termos tecnológicos é fatal. Ninguém usa hoje um computador ou um software do ano 2000. Digamos que há várias formas de entrar nessa questão. Uma que é aquela que prevalece e que alimenta muito os mitos românticos, mas que é uma verdade, e quem anda deste lado sabe que é assim, que é uma pessoa que se mete neste trabalho artístico não sabe como sair dele. Portanto, há assim uma espécie de... Se eu estiver um mês sem trabalhar, começo a sentir falta. É uma espécie de obsessão, de doença que aparece e que as pessoas não, quer dizer, algumas, outras sim, não conseguem libertar-se. Este é o lado romântico, o lado de mito que aparece. O outro lado, muito mais pragmático, é de que nós, quando somos artistas, estamos a desenvolver um projeto que não tem qualquer relacionamento com grupos ou com organizações ou com o que quer que seja. É um projeto que é fundado na singularidade absoluta do autor, do artista. E esse projeto, como é de tal maneira singular, é aquilo que nós muito bem quisermos que ele seja. E nesse sentido é uma aventura que nos envolve a 100%. Isto é, quando nós começamos a desenvolver uma linha de trabalho, os artistas, depois de andarem a tentar esta, aquela, aquela outra, não sei o quê, descobrem que é por ali que querem ir. Há 2 ou 3 lugares onde querem estar. E esses 2 ou 3 lugares são lugares que são infinitos, se nós quisermos. E o que me parece importante ao fim de quase 30 anos a trabalhar é que eu hoje estou exatamente como quando comecei. Tenho tudo à frente, porque os relacionamentos tecnológicos vão-se alterando, os pensamentos sobre os assuntos vão-se alterando, tudo se vai alterando, inclusive a relação que nós mantemos com a própria ideia de fazer. Isto é, por exemplo, para explicar o que eu quero dizer, eu quando saí da Faculdade de Belas Artes, saí muito zangado com a estrutura da faculdade, porque era uma faculdade muito, na altura, escola, muito clássica, muito conservadora, quase castradora das nossas potencialidades, e pouco tempo depois de sair tomei uma decisão que foi importante para mim na altura, que foi abandonar a pintura. Eu sou formado em pintura. Abandonar a pintura porque eu não queria nunca mais seguir aquele tipo de coisas que estava lá a fazer. E isso determinou que eu me envolvesse muito com uma lógica de aprendizagem e de prática com o que eram, na altura, as heranças mais recentes, na altura, claro, dos desenvolvimentos chamados pós-conceptuais. Então, durante muitos anos, produzi um trabalho em que não havia qualquer recurso à manualidade. E só há coisa de 6 ou 7 anos é que voltei a usar as mãos para fazer coisas, porque eu queria que tudo saísse como uma lógica de obra que é pensada e que é executada não pelo mito das mãos do artista, mas antes pelo pensamento do artista, que pode recorrer a quem quer que seja para o fazer. Agora, não sei, é daquelas coisas que nós... Por isso é que eu dizia, o projeto é de tal maneira singular que um dia acordei de manhã e disse, vou desenhar. Não tenho qualquer explicação para isto. Apeteceu-me e eu acho que estamos num campo de intensa liberdade, que é o campo do ateliê, o campo em que nós, como o projeto é individual, eu sou a única pessoa que posso interferir diretamente sobre ele. Portanto, apeteceu-me desenhar e nunca mais parei até hoje. Portanto, são 7 ou 8 anos já de dezenas e dezenas e dezenas de desenhos, alguns maiores, outros mais pequenos, mas que surgiu do nada, surgiu de uma vontade de liberdade,
que é voltar a usar as mãos para fazer coisas. Agora, a prática diária parece-me que é algo que é determinante por várias razões. A primeira é de que, sem essa prática, tanto as competências para fazer com as mãos, como as competências para pensar com a cabeça, começam a ficar abaladas. Costumo dizer, em termos de comparação, metáfora, eu tenho um irmão que é professor na Faculdade de Desporto e que está sempre a vir com isso à baila, que é deixar de vir trabalhar para o ateliê é o equivalente aí no ser humano mais comum de deixar de ir ao ateliê, ao ginásio. E é muito fácil nós encontrarmos razões para não ir ao ginásio. Hoje está a chover, hoje tem muito que fazer e não sei o quê. E quanto mais nós nos afastamos da prática do ginásio, mais difícil é voltarmos a ela. O ateliê é exatamente a mesma questão. Quanto mais nós nos afastamos da prática do trabalho, mais coisas conseguimos inventar para nós próprios, para nos justificarmos a nós próprios de que não precisamos de ir ao ateliê. Por isso é que a existência física de um ateliê é importante, porque nós aqui, eu venho para aqui todos os dias e encontro sempre maneira de fazer coisas. Uma das coisas que foi mais importante para mim, enquanto tomei a decisão de cortar com a pintura, foi aprender que vivemos felizmente numa época que é aquilo que uma famosa historiadora americana, Rosalind Krauss, chamou como pós-medial. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que um artista não está mais ligado a um único suporte. Os suportes são mentais, os suportes são o que nós quisermos e, como tal, eu movo-me naqueles suportes que me sinto mais à vontade. Basicamente, o que eu faço são filmes, fotografias e desenhos. O trabalho em que tenho estado a fazer é que, sem o trabalho diário, sem a prática absolutamente necessária de produção, não é possível ter qualidade no trabalho. Isto porque o trabalho dos artistas é sempre um trabalho de seleção. Eu não acredito em génios. Acredito que há pessoas que trabalham muito mais que as outras, acredito que há pessoas que têm mais sorte que as outras no que fazem, mas não acredito que alguém chegue aqui e dois para amanhã que faça uma obra-prima da arte contemporânea, até porque a arte contemporânea não é um território para iniciados, é um território que é complexo, é muito erudito, é um território que aparentemente é muito aberto ao público, mas em que os seus problemas são muito cerrados. Tendo em conta que há algo que é fundamental entender na obra de arte, é que a obra de arte não precisa de ser comunicativa. A obra de arte é comunicativa da forma que muito bem entende. E da forma que muito bem entende, nos seus melhores momentos, apresenta-se quase como incomunicável. Porquê? Porque é um objeto que é muito singular e como não há essa simetria entre o autor e o espectador que falava há pouco, o que nós aqui temos é uma proposta singular, de uma cabeça singular, sobre um determinado assunto, para o qual não tem resposta, necessariamente, mas para o qual tem uma proposta de uma visão que é a dele. E é essa espécie de opacidade comunicacional em que a arte se movimenta que fascina o público. Aquela situação muito comum do espectador que diz: eu gostei, mas não percebi nada. Tem a ver com isso. E é por isso que o público da arte contemporânea vai muito ao museu, porque é um desafio constante. Já não é só ver a técnica que os artistas tinham nas mãos, é muito mais do que isso, é tentar interpretar aquilo que os artistas se propõem a dizer, um bocadinho contra a interpretação. Eu entendo que toda a arte é um gesto político. E como é um gesto político, é um gesto que tem que ser necessariamente partilhado. Para ser artístico tem que ser partilhado por um espectador, por um público. E para ser partilhado por um público tem que ser exposto. Ora, se a arte é um gesto político, é porque levanta possibilidades de diálogo ou de discussão. E o facto de grande parte da produção contemporânea
ter introduzido isto como algo que é perfeitamente natural, permite que os artistas tenham um relacionamento politizado com o próprio contexto, com a própria sociedade em que vivem. No meu caso é muito visível essa relação, porque eu não me furto a tomar posições, inclusive políticas, no meu trabalho. Porque entendo que a arte é um procedimento, como já referi, é um procedimento de liberdade. E entendo, por exemplo, que o momento em que vivemos, o chamado auge do que se designa como sendo o capitalismo global e que nos é apresentado como o movimento da total abertura, da globalização absoluta, eu entendo exatamente ao contrário. E faço trabalhos, vídeos, desenhos em que refuto essa pretensa absoluta liberdade de deslocação e de possibilidades globais de interpretação. E penso antes ao contrário, penso numa situação em que vivemos antes numa situação de aporia, de claustrofobia, de clausura, porque cada vez estamos mais cercados, sendo que o assédio mais recente é o assédio da tecnologia. Ninguém pode pensar o capitalismo global sem a tecnologia, esse é um dado. Daí que muito do interesse que os artistas e que eu tenho pela utilização da tecnologia tem a ver com isso, tem a ver com utilizar a tecnologia de um modo que seja anti-tecnologicamente global. Eu quando falo que a arte é política, não falo que a arte é partidária ou que a arte se imiscui na discussão panfletária da política do dia-a-dia. Eu digo que a arte tem uma relação com a ideia de político, no sentido em que a arte é transmissão de pensamento. Reparem que muito mais do que aquele saber fazer que atravessa toda uma fase da arte em que, de facto, saber fazer era fundamental porque as mãos determinavam isso. A arte do Renascimento para cá, a arte desde que é arte, deixou de se integrar nessa lógica de saber fazer para se integrar numa lógica diferente, que é a lógica do fazer saber. É só trocar as palavras, mas este trocar das palavras altera tudo. E o fazer saber é algo que os artistas fazem, porque é algo que se escapa deliberadamente de um cisma que o Hegel já falava na sua metáfora do amo e do escravo, entre aqueles que só sabem a teoria e aqueles que só fazem a prática. Não é? Os artistas, desde que a arte é arte, e principalmente o século XX veio alterar isso tudo, o pensamento do fazer saber veio alterar isto, porque veio trazer algo que é novo e é único no procedimento que os humanos têm, que é tornar o pensamento prática, tornar o pensamento numa coisa que é trazida ao ato da prática. E essa é a lógica da obra. E isso é profundamente político. Agora, eu para além disso, acho que as obras não têm que ser conjunturais, porque conjuntural é um cartoon, conjuntural é algo que pertence ao mundo da comunicação. Entendendo eu que a arte não pertence ao mundo da comunicação, todos os trabalhos que são definidos como políticos são coisas que são muito mais do campo estrutural.
Eu nos últimos anos tenho trabalhado aquilo que, do meu ponto de vista, me parece que é o elemento mais politizado que os artistas têm para trabalhar, que é o problema do tempo. E o problema do tempo porque vivemos numa sociedade em que tudo está comprimido em termos temporais e expandido em termos espaciais. E os artistas, pelo menos alguns, eu entre eles, questionamos-nos sobre por que razão é que somos obrigados, tipo MTV, a fazer planos de 5 segundos. E se fizermos um plano de 10 segundos já não o podemos mostrar. Por que razão é que não podemos fazer um plano de sequência de 8 minutos? Por que razão é que as pessoas têm que estar, ou não, predispostas a ter tempo para julgar o tempo? Há este tópico que é essencial para mim de relacionamento direto, relacionamento político direto com a sociedade em que vivemos. Tenho trabalhado isso bastante nos vídeos, de forma a que haja um colocar de questões, não um procurar de resposta, mas um colocar de questões a problemas que me afligem enquanto cidadão. Depois há outra coisa que há muitos anos que venho trabalhando e que tem a ver com uma prática que é aquela que eu entendo que deve ser a prática dos artistas, que é uma prática de verdade. E é uma prática de verdade que vem também do facto de ser vivencial. Eu há muitos anos que pratico montanhismo e que faço, agora já não tanto, mas fazia atividades chamadas atividades radicais, que odeio o nome, mas é como é conhecido, e trouxe isso para o mundo da arte. Neste momento estou muito mais voltado, há uns anos para cá, a trazer para o mundo da arte as possibilidades da viagem, as possibilidades da expedição. A última exposição que fiz chamava-se O Artista enquanto Explorador Ártico. Interessa-me aqui pela dupla condição que o título pode trazer, é que a palavra artista e ártico aparentemente têm vêm da mesma família, apesar de serem tão distintas. Isto é, a palavra ártico contém a palavra arte, como a palavra artista contém a palavra arte. E eu o que fiz foi fazer, e continuo a fazer, algumas expedições a lugares remotos do norte, próximos do Polo Norte, alguns, outros menos. É no Ártico que se estão a passar coisas que para nós aqui no Sul ainda não nos dizem nada, mas que vão ser determinantes daqui a uns tempos. E uma das coisas que vai ser determinante daqui a uns tempos são as alterações climáticas. E embora o meu trabalho não seja sobre isso, eu não tenho soluções para coisa nenhuma, passa-se em pleno território que está a sofrer na pele essas alterações climáticas. Por exemplo, um dos locais onde tenho ido é um arquipélago que se chama Svalbard, que é o sítio mais próximo com terra do Polo Norte, que são gelos à superfície. E esse território tem duas cidades que me fascinam, que são duas cidades abandonadas do tempo da União Soviética e que ficaram lá e estão abandonadas, e como aquele território vive segundo uma lógica que é do permafrost, portanto está continuamente congelado, nunca descongela, as coisas parece que não se degradam. Então é uma espécie de um laboratório para estudar o urbanismo, estes ideais utópicos do urbanismo soviético que construíram lá cidades fantásticas a partir de uma impossibilidade de construir. Tudo isso me interessa. Да, подняться, войти и сразу налево. Только мы здесь не пойдем. Мы пойдем кругом. Это еще зачем? Здесь не ходят. В зоне вообще прямой путь не самый короткий. Чем дальше, тем больше риск.
Sendo que neste caso de Svalbard ainda há um relacionamento também direto com a política geral e global do nosso tempo, é que em Svalbard estão as melhores minas de carvão do hemisfério norte. Só que as melhores minas de carvão do hemisfério norte são usadas para queimar nas centrais elétricas do sul. E o carvão que é queimado nas centrais elétricas do sul está a alterar o clima nas regiões do norte. Portanto, temos aqui uma espécie de um círculo vicioso em que as pessoas, se pararem de explorar as minas, não têm como sobreviver. Se continuarem a explorar as minas, vão de certeza ter alterações climáticas tão grandes que vão ter que parar. Portanto, tudo isto, como digo, estou aqui a falar do ponto de vista de quem faz, nada disto é transparente nos vídeos que faço, porque não tem que o ser, mas todas estas questões estão lá. Esta questão do norte e das alterações e do político e do relacionamento que a arte pode ter com o pensamento político fez com que eu andasse envolvido em termos teóricos com o tempo e na prática exatamente com a lógica do tempo, que foi, eu decidi fotografar durante um ano, todos os dias, o mesmo local, que é um vulcão que existe na Islândia e que teoricamente é o próximo vulcão a ter uma erupção. E isto é algo que, à partida, é fascinante por causa das alterações que vão sendo introduzidas nas fotografias de dia para dia, o tempo muda, em termos cromáticos aquilo é muito vibrante, mas a mim o que me interessava é que, curiosamente, da última vez que o capitalismo global esteve paralisado, foi quando um vulcão na Islândia expeliu aquela cinza toda que os aviões não funcionavam, toda a lógica de funcionamento que é nómada quase do capitalismo ficou parado. E eu decidi antecipar-me a uma nova erupção desse género, fotografando 365 dias a mesma paisagem nesse local. Eu, a partir do terceiro ano, na altura eram 5 anos, a partir do terceiro ano, com o terceiro ano inclusive, fui bolseiro da Fundação Gulbenkian. E o facto de ser bolseiro da Fundação Gulbenkian permitiu-me ir a sítios onde um estudante português dos anos 80 normalmente não tinha a mínima hipótese. Isto é, perante todo o afunilamento, o fechamento em que estava envolvida a Faculdade de Belas Artes, eu tinha, volta e meia, no verão, a possibilidade de visitar a Bienal de Veneza, a Documenta de Caça, ou todas essas exposições que provocavam assim, uma espécie de brainstorming na minha cabeça que se tornava complicado, isto é, eu tinha acesso àquilo que se fazia de mais contemporâneo no mundo e chegava aqui e voltava tipo ao século XIX, a ter que pintar nus a óleo em tela. Portanto, isso fez com que houvesse um número de artistas que eu admirava e que não tinham rigorosamente nada a ver com o facto de ser estudante. E fez também com que eu tivesse, na altura, como solução para resolver esta dupla condição, que para a escola fizesse uma coisa e para mim fizesse outra. Coisa que eu desaconselho em absoluto a um estudante de arte, porque não faz sentido nenhum. Naquela altura fazia porque não havia outra hipótese, agora não faz sentido nenhum. Houve algo que coincidiu com a minha formação, que são os anos 80, em que foi uma espécie de desestabilização de tudo o que era aquilo em que eu acreditava em termos artísticos. Isto é, os anos 80 trouxeram, com a famosa pós-modernidade, uma espécie de alteração conceptual que foi proporcionada sobretudo pelo mercado, pelas exigências do mercado, das galerias e tal, e trouxeram uma coisa com a qual eu nunca tive de acordo, que foi o chamado retorno à pintura, a pintura de cavalete, a pintura expressionista, todas essas coisas. E fez com que todas as experiências que foram feitas nos anos 60, nos anos 70, por artistas dessa geração conceptual inicial
radical que colocou em questão todas essas formas de fazer da manualidade, tivessem que atravessar uma espécie de deserto, porque o que estava visível na altura, o que era apetecível na altura, era todo esse mundo da pintura e da escultura tradicionais, que o mercado bateu muitas palmas na altura sobre isso. Os artistas que eu admirava eram aqueles que estavam a atravessar o deserto e que, depois dessa coisa terminar, continuaram e voltaram a trabalhar naturalmente. Há dois ou três nomes que são fulcrais para mim. Um é o Bruce Nauman, o outro é o Robert Smithson e um alemão que gosto muito, sempre gostei, são dois aliás, que é o Sigmar Polke e o Gerhard Richter. That seems to be the same thing. Toda a geração dos anos 60 e dos anos 70 trouxeram uma forma de operar no espaço que transformou a lógica expositiva numa lógica de instalação. Isto quer dizer que os artistas, pela primeira vez a partir dessa altura, começaram a preocupar-se com o facto de todo o espaço que tinham para expor ser deles e não se preocuparem só com o interior das próprias obras. Durante toda a arte moderna, um pintor preocupava-se em exclusivo com o interior das telas que tinha. Se lhe punham 20 telas ali à volta, não era problema dele. A partir dessa alteração conceptual que é de exposição e instalação, os artistas preocupam-se em como instalar as suas obras nos espaços que lhes são designados. E nesse sentido, quando tenho a oportunidade de fazer uma exposição, das coisas que mais me interessa logo de início é perceber qual é o espaço. E depois de estudar o espaço, estudar inclusive formas de instalar aquilo que é conhecido desde essa altura como peças site-specific, peças que são feitas especificamente para aquele espaço porque não podiam estar em mais lado nenhum. E essa orientação site-specific determina que muitas peças sejam construídas só a posteriori de se conhecer o espaço. Nestas últimas exposições em que tenho participado e que tenho feito sozinho, há assim uma espécie de recurso a várias organizações possíveis, mas que todas elas caminham
para aquilo que eu há pouco dizia na resposta anterior. Eu nunca tive, nem estarei, acho eu, não podemos adivinhar, nem estarei ligado a essa premissa expressionista que existe em muitos artistas. Eu sou muito mais do lado da racionalidade, sou muito mais do lado do pensamento. Como tal, as obras refletem todo esse lado mais inexpressivo, se quisermos, mais da racionalidade, que determina que haja esse desvendar também a partir da organização racional das formas, de que o que é importante nesta obra não é tanto a expressividade do gesto, é mais a potencialidade do pensamento. Sim, e aquela é a fachada de uma universidade de Playa. É uma fachada que é assim e como tem uma... O que tenho feito de há uns tempos para cá, nesta prática diária de ateliê, para além da prática de vídeo, que é uma prática que me leva muito tempo, porque neste pensamento muito reflexivo, muito racional, demoro sempre vários meses a dar os vídeos por terminados. Mas o facto de vivermos nesta época pós-medial em que os artistas podem ter várias mesas com que podem trabalhar, permite-me, quando estou farto de estar ali em frente ao programa de edição de vídeo, manter a minha prática de desenho, que é mais ou menos diária. E há um ano para cá tomei uma decisão de fazer uma série de desenhos em que abdiquei das imagens. Não tem imagens, só tem a única imagem que eles têm é uma frase no centro, uma frase que é escolhida por mim, e depois todo o desenho é assim uma espécie de um grande doodle. Um doodle é o termo em inglês para aqueles desenhos, para aqueles sarrabiscos que nós fazemos quando estamos ao telefone, que não temos nada a fazer, vamos fazer. Portanto, o que estou a fazer é um grande doodle, normalmente de 1 metro por 70, em que há ali um emaranhado de linhas que depois vai formar uma superfície que é cinzenta. É um trabalho muito moroso, muito cansativo, muito de controle, não dá para estar a assobiar e a fazer outras coisas, e é um trabalho que me dá muito gozo porque é única e exclusivamente, apesar de ser baseado na manualidade, é um trabalho que, quando está na parede, é um trabalho que remete única e exclusivamente para a ideia de pensamento. O projeto até onde eu tenho estado envolvido assim de uma forma inovadora, porque não é uma coisa muito recente em mim, tenho 1 ano e pouco, mas que tem sido muito estimulante, embora ainda não tenha sido publicamente divulgado, mas eu falo, porque vai ser dentro em breve, é um projeto musical, um projeto de música eletrónica em que tenho estado envolvido e que, contra todas as expectativas que eu teria nesse sentido, cada vez me absorve mais tempo e cada vez tenho estado mais envolvido nisso. Portanto, é mais uma forma de gastar o tempo, para além dos desenhos, para além das fotografias, para além dos vídeos. Agora tenho a música. Agora, a música coloca-se exatamente da mesma forma, não é? Eu já estive a falar com os 2 meus amigos do projeto sobre a impossibilidade desta música se mostrar ao vivo, exatamente porque ela é demasiado racional, porque ela é demasiado reflexiva e porque ela funciona, para mim, o programa de música é assim uma espécie de expansão da timeline do programa de vídeo. Portanto, às vezes posso andar dias à procura de um som, tem que ser aquele. Isso é impossível de corporizar numa lógica de espetáculo ao vivo, que é uma lógica muito expressiva, muito do gesto. Portanto, nunca o faria porque era contradizer-me a mim próprio.